Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de 5 versículos da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 10, os versículos 38 a 42. Assim está escrito: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse o texto na oportunidade em que Jesus estava indo de caminho, certamente com os discípulos. Por quê? Indo eles de caminho, quer dizer, Jesus e os discípulos. Uma coisa interessante é que Jesus não era monótono, Jesus não era parasita, Jesus não ficava parado num lugar, Jesus caminhava por vilas, povoados, aldeias, cidades. Sempre nós vamos ver no Evangelho Jesus se movimentando de um lugar para o outro, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Enfim, a vida, o ministério de Jesus foi um ministério produtivo, dinâmico, mas porém foi bem ativo nas ações de Jesus. Jesus não parava. Jesus era imparável. Não tinha quem conseguisse fazer Jesus parar. Mestre, o senhor tem que descansar, o senhor está andando muito, está fazendo muita coisa, precisa ficar 2, 3 dias, 7 dias parado para depois retomar. Não. E como se isso não bastasse, durante o dia, Jesus tinha esse dinamismo de caminhar para um lado, para o outro, mas à noite ele se dirigia ao monte para orar. E ali, sim, era o momento que ele parava para orar, falar com Deus durante a noite. E além de ele receber o refrigério, o descanso para o corpo físico, ele estava em contato direto com o Pai. Jesus nunca perdeu esta comunhão com Deus, o seu Pai. Ele sempre primou por essa afinidade, por esses momentos únicos que só entre ele e o Pai. Deus abençoe a irmã Sandra Marques. Então, em tudo isso, Jesus nos ensina lições. E precisamos sempre estar pontuando e aprendendo com o que Jesus fazia. É olhar os passos de Jesus e seguir. Porque a palavra de Deus nos diz que ele deixou-nos as suas pisadas para que sigamos o seu exemplo. Então, onde Jesus parava, o que Jesus fazia, como fazia, tudo isto foram marcas que Jesus deixou, ficaram registradas no Evangelho e nas epístolas, e quando nós vamos observar, vamos tirar dali lições que serão preciosas para a nossa vida. Então, Jesus, como eu disse, em primeiro lugar, não era um parasita, era alguém que era ativo, era dinâmico, sempre estava se movimentando, caminhando, indo ao encontro das pessoas, procurando um carente, um necessitado, um aflito, um angustiado, visitando várias localidades, porque em todos os lugares existem pessoas carentes e necessitadas. Jesus não ficava esperando. Quem quiser, quem tiver problema, vem aqui e me procura. Quem tiver doente, vem aqui para ser curado. Quem tiver com problema de tristeza, vem aqui que eu vou dar alegria ao seu coração. Não. Era Jesus que ia ao encontro dessas pessoas. E a presença de Jesus
marcava para sempre a vida daquelas pessoas, que elas foram impactadas. E por isso, todos aqueles que tinham esse contato com Jesus, recebiam algo de Jesus, eles jamais deixaram de seguir a Jesus. Por onde Jesus andava, sempre estava aquele povo, aquela multidão, aquelas pessoas, sempre em volta de Jesus. Deus abençoe a irmã Doraci. Então, eles sempre estavam em volta de Jesus. Por quê? De Jesus saía coisas boas, tanto palavras, ensino, pregação, conselho, conforto, cura, libertação, tudo isto. E Jesus nunca se omitiu nem se ausentou das pessoas. Jesus não mantinha as pessoas à distância. Jesus estava no meio das pessoas. Jesus caminhava com as pessoas. Ele tocava nas pessoas. As pessoas tocavam em Jesus. Então Jesus não era blindado. Jesus não era cercado que ninguém poderia aproximar dele. Jesus se deixava tocar e Jesus tocava nas pessoas. E este toque era maravilhoso. Quantos toques Jesus tocou nas pessoas e eles foram curados, foram libertos, foram transformados. Quantas pessoas tocaram em Jesus, foram curadas, a semelhança daquela mulher do fluxo de sangue. Se eu tocar na orla do vestido dele, eu ficarei curada. Se Jesus fosse blindado, se tivesse um cordão humano cercando Jesus, aquela mulher nunca teria recebido a cura dela. Porque ela disse, se eu tocar, se ela chegasse lá e não lhe fosse permitido tocar na orla do vestido de Jesus, ela voltaria decepcionada. Mas ela entendeu que ela tinha acesso a Jesus. Dependia dela, da fé, da convicção, em chegar próximo e tocar. E tocou, e o resultado está no Evangelho. Ela foi curada e foi salva. Jesus disse, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui, neste relato que li, ele estava caminhando, olha, ele estava indo de caminho. Estava indo de caminho, entrou numa aldeia. Quando nós vemos aqui os personagens que são Marta e Maria, nós logo fazemos a ligação que elas são irmãs de Lázaro e que, portanto, esses três moravam numa aldeia em Betânia. Betânia, que ficava distante de Jerusalém aproximadamente 3.000 quilômetros. 3 quilômetros. 3.000 não, 3 quilômetros. 3.000 metros. 3 quilômetros de Jerusalém. Ficava distante essa aldeia. Então diz aqui que Jesus entrou numa aldeia. Então subentendemos que é a aldeia que havia lá em Betânia, aquela família, aqueles três irmãos que moravam ali. E uma coisa interessante, o relacionamento de Jesus com esta família, com esses três irmãos, era um relacionamento frequente. Tanto eles tinham prazer e alegria em receber Jesus, como Jesus tinha alegria em estar presente naquela aldeia, no seio daquela família. Então as coisas se harmonizavam. Eles tinham alegria com a vinda de Jesus, Jesus tinha alegria de estar com eles também. Então veja como é interessante a gente pontuar as Escrituras, que a gente vai descobrindo as coisas dessa forma. E porque existem muitas casas que Jesus não é bem-vindo, que as pessoas não se esforçam por receber a Jesus. E tem muitas casas também que Jesus não passa, porque a porta para ele está fechada. Lá no Apocalipse está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Se não abrir a porta, ele vai para outro lugar. Então, isso que precisamos aprender. Então, Jesus, quando chegou naquela aldeia, quem primeiro o avistou? Quem primeiro foi ao encontro de Jesus? Quem primeiro demonstrou a sua alegria, o seu contentamento em ter Jesus em casa? Marta. Marta. Olha, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa.
Quem foi receber Jesus foi Marta. Marta o recebeu, o trouxe para dentro de casa, e quando Jesus entra naquela casa, naquela aldeia, Marta, então, deixa Jesus à vontade na sua casa e ela vai se ocupar com os seus trabalhos. Com as suas ocupações, aquilo que estava afligindo a Marta. Deus abençoe o irmão Damião Teles. Então ela recebe Jesus em casa e, como quem diz, Senhor, o senhor é bem-vindo, o senhor fica à vontade e eu estou aqui trabalhando. Ela deu atenção em recebê-lo. Mas uma vez que Jesus entrou em casa, ela o deixou e foi cuidar de outras coisas. Maria, que estava em casa, quando Jesus chegou, que entrou, Maria logo entendeu que aquele era um momento único e oportuno. E o que foi que Maria fez? Jesus está em casa. Não devo me ocupar com outra coisa a não ser com Jesus. Jesus presente na minha casa é sinal de bênção, é sinal de alegria, de comunhão, de vitória, de livramento. Então eu quero ocupar todo o meu tempo em volta de Jesus. E onde Maria ficou? Aos pés de Jesus. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então Jesus entrou ali e disse alguma coisa. Jesus estava falando a palavra. Marta, embora estivesse ouvindo a palavra de Jesus, não estava com a atenção totalmente focada no que Jesus dizia, senão no seu trabalho. Mas Maria não. Maria abriu mão de tudo e reservou aquele momento inesperado, porque Jesus estava caminhando e entrou. Elas não ligaram para Jesus. Jesus, o senhor pode vir aqui tal dia, tal hora, e eu estou esperando o senhor aqui. Quando Jesus chegasse, nós já estávamos esperando o senhor. Não. Jesus passou. Quando passou, ele lembrou daquela aldeia. Ele entrou ali. Ele foi recebido, sem marcar antes que estaria ali e que hora chegaria ali e o que iria fazer. Porque hoje em dia é assim. Para se ir ao encontro de alguém, mesmo que seja para levar uma palavra de Deus, você tem que ligar, você tem que marcar com a pessoa o dia, o horário e dizer qual é o assunto que você quer tratar. Dependendo do que seja, naquela ligação mesmo, você é descartado. Jesus não precisava ligar e avisar para ninguém. Porque quando a gente avisa as pessoas que vai, as pessoas fazem uma maquiagem. Elas maqueiam o ambiente, o comportamento, o clima da família. Tudo é bom, tudo é saudável. Por quê? É uma visita programada, nós estamos esperando. E quando alguém chegar aqui, vai ver todos nós bonitinho, tudo direitinho. Jesus não. Jesus ia de improviso. E encontrou esta situação. Mesmo chegando de improviso, Maria correu aos pés de Jesus, Marta o recebeu, deixou à vontade em casa e correu para fazer os seus serviços. Não sabemos de Lázaro, porque aqui não está dizendo com relação a ele. Deveria estar ou não estar, não sabemos. Porque não foi feita a menção dele aqui. Mas, sigamos. Então, o que ocorre aqui? Maria ficou lá ouvindo a palavra de Jesus. Cada palavra de Jesus tocava fundo no coração de Maria e ela se reconfortava. Ao hino que nós cantamos diz, escutando qual Maria as palavras de Jesus. Maria escolheu uma parte interessante. As palavras de Jesus têm valor e duração eterna. Os trabalhos, os afazeres da casa, eles são temporários. Fez hoje, amanhã tem que fazer de novo. Nunca vai acabar isso. As palavras de Jesus, não.
Elas, quando bem recebidas, elas vão manter aquela vida até a eternidade com Deus. E Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Ela estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ela queria dar conta de muito trabalho ao mesmo tempo. Quando nós entendemos que, à luz da palavra de Deus e para o melhor desempenho, cada pessoa deve ocupar-se de uma coisa por vez. Por quê? Porque se for tentar fazer 2 serviços ao mesmo tempo, nenhum dos 2 vai ser bem feito. Porque a atenção vai estar dividida. Então é preciso escolher um, dar atenção, realizá-lo, depois vai ao outro, dá atenção, e assim, um após o outro, até que se termine. Mas os serviços, eles são diários. Tem hoje, fez hoje, amanhã vai ter que fazer de novo. Vai ter novamente. É a repetição, é o ciclo do dia a dia. Se fizesse um dia e ficasse 4, 5 dias sem fazer aquele serviço, mas não é assim. Os serviços diários, eles são diários, são todos os dias. Fez ontem, faz hoje de novo. Amanhã vai fazer a mesma coisa. E assim sucessivamente. Então Marta estava ocupada em fazer o serviço. Eu tenho que terminar esse serviço. Eu não posso perder tempo. Portanto, eu não posso agora dar uma atenção maior a Jesus, porque eu tenho serviço. Então eu vou fazer o meu serviço. E começou a fazer o serviço. E incomodou-se que Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Incomodou-se e interferiu na palavra de Jesus. Ela recebeu Jesus tão bem quando ele chegou, deixou ele à vontade. Agora se incomodou com Maria, que não estava ali ajudando, estava ouvindo Jesus, porque Maria discerniu o que era melhor naquele momento. O serviço poderia fazer depois, mas Jesus não poderia ficar para depois. A presença de Jesus é assim. Quando ele vem, quando ele se faz presente, é o momento de nós aproveitarmos a oportunidade da presença de Jesus. Se passar, passou. Não volta mais. Mas aqui Marta, então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize, pois, que me ajude. Dá ordem a ela, Jesus, para ela me ajudar a fazer o serviço. Ora, Maria iria ajudar a Marta a fazer os serviços da casa, então isso queria dizer que Jesus não era importante naquela casa. Jesus não era prioridade naquela casa. Porque Jesus chegou e os que estão na casa vão se ocupar em fazer serviço, ao invés de dar atenção a Jesus. Mas a resposta de Jesus é interessante. Marta disse, diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Muitas. Então significa que ela tinha serviço para muito tempo. Que ela iria ficar atarefada com aquele serviço, ocupada, preocupada, ansiosa, querendo terminar, querendo resolver. E parece que quanto mais trabalhava, mais serviço tinha para fazer. Então Jesus respondeu, mas uma só é necessária. Nesses trabalhos diários, Marta, uma só é necessária. Não precisa trabalhar apavorada, desesperada, correndo. Trabalha na normalidade. O serviço vai sair do mesmo jeito. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então Jesus não disse que o trabalho que Marta fazia não era de valor, não era interessante, não era necessário. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse foi que a preocupação com que Marta estava encarando os seus serviços foi o diferencial. Que tirou o foco, tirou a atenção dela de Jesus e colocou a atenção dela e a preocupação e a ansiedade no trabalho que estava fazendo.
Então Jesus disse, para o trabalho, Marta, uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Esse foi o desfecho da visita de Jesus nessa aldeia. Agora, uma coisa interessante. Marta recebeu Jesus em casa, deixou Jesus à vontade. Agora, deixar Jesus à vontade é deixar Jesus livre para fazer a obra que ele veio para fazer. Só que Jesus não usou dessa liberdade que tinha naquela aldeia, naquela casa, para viver como muita gente que não sabe se portar na casa dos outros. Quando as pessoas chegam e dizem, fica à vontade, a casa é sua, e a pessoa vai agir como se a casa fosse dele mesmo. E vai trazer dificuldades. Então, em todo lugar as pessoas têm que saber entrar e têm que saber sair. Têm que saber se portar. Tudo isso aprendemos com Jesus. Por que Jesus era bem recebido nessa aldeia? Jesus sabia entrar e Jesus sabia sair. E os discípulos aprenderam com Jesus a mesma coisa. Por isso ele foi bem recebido, ele foi ouvido, ele foi aceito, e ele tinha alegria de ir naquela casa. 2 pontos agora. Você tem alegria quando Jesus vai na sua casa? Segundo ponto. Jesus vem na sua casa com frequência? Ele tem prazer de estar na sua casa ou não? Pergunta para se pensar. Se você tem prazer que ele venha, se ele tem prazer de estar na sua casa. Porque hoje em dia as pessoas vivem de qualquer maneira, uma maneira desenfreada, como quem diz, sem freio, sem limites, sem nada, e dizem, eu estou satisfeito com Jesus. Agora, Jesus está satisfeito com você? Dizer eu estou satisfeito com Jesus, eu estou alegre com Jesus, todo mundo diz. Agora, e ele? E a resposta dele para nós? Será que é recíproca? Ou será que ele vai dizer, não encontrei lugar naquela casa, não encontrei receptividade naquela família? Coração fechado, porta fechada, mente fechada, espírito fechado. Como é que Jesus encontra a sua casa, a minha casa? Como é que eu recebo Jesus na minha casa, na minha vida? Ele é bem-vindo? Ele tem liberdade? Quando ele vem, eu dou atenção a ele? Ou eu deixo Jesus em segundo plano e vou me ocupar com outras coisas? Maria soube discernir. Jesus é mais importante do que o serviço. Portanto, neste momento, eu vou dar atenção a Jesus. Marta recebeu Jesus com alegria e disse, neste momento eu estou cheio de trabalho e eu vou me ocupar no meu trabalho. Quem sabe quando eu terminar, eu vou dar atenção a Jesus. Aí talvez já seria tarde demais, porque Jesus já deveria ter saído e o serviço não acabou. Então são coisas para a gente ir pontuando. E queixou-se com Jesus. Ela queria que Jesus desse uma ordem para Maria. E aí seria o seguinte, aí Maria iria por uma ordem de Jesus, uma ordem intermediária, de Marta através de Jesus. Então Jesus ia dizer para Maria o que Marta não teve coragem de dizer para Maria. Ela podia chegar, Maria, me ajude aqui, a gente termina rápido o serviço e as duas damos atenção ao mestre. Não. Ela foi e disse a Jesus, manda Maria me ajudar. Jesus não é intermediário de ninguém, Jesus não é empregado de ninguém. Jesus manda fulano fazer isso. Não vai mandar. De jeito nenhum. Não é correto isso.
Mas é que essas são as lições que nós aprendemos. Tem tantas pessoas hoje que querem dar ordem em Jesus. Jesus, o senhor vai lá, o senhor faz assim, o senhor faz desse jeito, desse, daquele outro, e o resultado, Jesus, que eu quero é esse aqui. Se for resultado diferente, Jesus, eu não quero. Eu só quero se for esse aqui. Ora, Jesus é menino de recado agora? Jesus está submisso às nossas ordens? Quem é o Senhor? Somos nós ou é Jesus? Pelo que a Escritura diz, Jesus é Senhor. Nós somos servos. Então quem dá ordem é Jesus. Quem obedece somos nós. Então aqui, Marta estava ignorando esse princípio, que Jesus é Senhor. E não servo para fazer a vontade de Marta. Ela deveria fazer o seu trabalho, falar com sua irmã. Mas o que Jesus disse, Jesus não levou isso em conta. Jesus disse que ela estava ansiosa e afadigada. A pessoa, quando trabalha ansioso e afadigado, o serviço não rende. O serviço fica amarrado. Demora mais tempo. Por quê? Porque a pessoa não está bem. A pessoa está ansiosa e afadigada. Então a pessoa, de cada momento, ele se perde dentro do próprio serviço que está fazendo. O que é que eu estava fazendo mesmo? Onde foi que eu parei? O que é isso? Ansiedade e preocupação. Esse era o estado de Marta. E sabe como é que Marta fazia isso? Na frente de Jesus. Jesus estava na casa dela. E ela estava desse jeitinho aqui. Então, uma coisa. Quando você sentir a presença de Jesus, porque ele se faz presente na nossa vida, mas tem momentos que a presença de Jesus é marcante. Ela parece que aflora no nosso coração começa a receber um gozo, uma alegria, o nosso pensamento se volta para Deus. Aquele momento é a presença de Jesus. E como a presença de Jesus é prioridade na nossa vida, nós podemos parar determinadas coisas para dar atenção a Jesus. Porque aquele momento de comunhão, ele é único e ele não é demorado. Nós podemos tirar proveito desses momentos, desses encontros de comunhão com Jesus. Então aqui estava Marta e Maria. Maria tirou proveito desde o momento que Jesus chegou em casa até o momento que Jesus saiu. Marta, pelo que entendemos aqui, ela não tirou proveito em momento nenhum. O que ela fez foi uma boa recepção para Jesus, recebeu-o com alegria, recebeu-o em casa, deixou-o à disposição, mas ela foi ocupar-se com outra coisa. Não é assim que, quando vai às visitas, a pessoa diz, olha, seja bem-vindo, fica à vontade, mas não repara não, porque eu estou com muita coisa ali para fazer e eu tenho que dar conta do serviço. Isso quer dizer que a sua visita ali não é prioritária, não é interessante, não é necessária, não é bem-vinda. O que você vai fazer? Se você chegar num lugar e a pessoa falar, fica à vontade, não repara porque eu tenho outras coisas para fazer, o que é que ela está dizendo? Você veio na hora errada. Eu não estou te esperando agora, você deveria marcar um horário, aí eu ia me programar para te receber. Só que com Jesus não tem horário marcado. Com Jesus, as coisas são de improviso. Quando ele vem, ele não diz que está vindo. Olha, prepara a casa aí que eu estou chegando. Não. Quando você vê, ele já está lá. E a sua atitude pode recebê-lo ou pode rejeitá-lo. E é isso que Jesus vê. É esta atitude. Então, Jesus, a presença de Jesus é melhor do que tudo. Nós podemos abrir mão de tudo em função da presença de Jesus. A presença de Jesus. Porque ela vai nos fazer
um bem tão grande, tão maravilhoso, de valor eterno, de valor humano e de valor físico também. Porque o trabalho que nós deixamos de fazer por um momento para dar atenção à presença de Jesus, depois nós vamos fazê-lo com alegria, com regozijo, com gratidão. Não vai haver em nós, como diz aqui, ansiedade e canseira. Porque você vai fazer alegre. Oh, que bom, como eu estou feliz, como eu estou agradecido. A presença de Jesus na minha vida marcou a minha vida. Estou fortalecido, estou renovado. Agora vou trabalhar com alegria. E o trabalho vai ser feito rápido. Até nisso, a presença de Jesus é benéfica. Mas fica aqui, é uma reflexão, para nós entendermos todo esse passo a passo. Não está detalhado aqui, mas nós podemos entender desta forma. Você pode receber a pessoa bem, mas só receber e deixá-la lá. Outra coisa é você receber bem e dar valor àquela visita, dar prioridade, ficar atenta, observando, ouvindo, recebendo o que ela tem para lhe dizer. Jesus aqui estava falando a palavra. A palavra de Jesus é tudo na vida do salvo. Ele não vive sem a palavra de Deus. E quando a palavra é dita pelo próprio Jesus, ela tem um peso muito maior. Muito maior. E era Jesus. E a posição de Maria aos pés de Jesus. Posição de humildade, submissão, obediência. Ela ficou ali, mas não perdeu uma palavra sequer de todas aquelas que Jesus disse naquele dia. Então, a presença de Jesus é melhor do que tudo. Para você, qual é o valor da presença de Jesus na sua vida, na sua casa? Que valor você dá a Jesus? Jesus torna a ser a prioridade ou Jesus passa a ser mais um? Que não é tão importante assim, eu posso recebê-lo, mas eu posso estar ocupado e distraído com outras coisas que não dê a devida atenção a Jesus. Então, precisamos aprender. Percebeu a presença de Jesus? Dê prioridade. Ela veio no momento necessário. Ela veio no momento exato. A presença de Jesus veio trazer para nós algo que nós precisamos naquele momento e não pode deixar para depois. Se deixar para depois, nós vamos perder esta oportunidade. E lá na frente, quando nós entrarmos em alguma situação, em alguma dificuldade, nós vamos lamentar não ter dado crédito à presença de Jesus, porque a presença dele certamente nos prepararia para aquele momento próximo de nós, que se tivéssemos dado valor, a presença de Jesus teria dado um norte, uma direção para a nossa caminhada e nós saberíamos como enfrentar aquela situação. Então, mais uma vez, Jesus é bem-vindo na sua casa. Você recebe Jesus com alegria. Qual o valor da presença de Jesus para você? A presença de Jesus é melhor do que tudo. Grave isto. A presença de Jesus é melhor do que tudo. A presença de Jesus é melhor que o trabalho, é melhor que a família, é melhor que o dinheiro, é melhor que os amigos, é melhor que os vizinhos. A presença de Jesus é melhor que tudo. Portanto, se notar sinais da presença de Jesus, corra e coloque-se como Maria, aos pés de Jesus, e diga: fala, Jesus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra.
nós vamos receber algo glorioso de Deus. E aquilo vai nos fortalecer e vai nos dar graça, força e direção para caminhar muitos dias. E à medida em que Jesus se sente recebido na nossa casa ou na nossa vida, a presença de Jesus, ela passa a ser mais frequente. Note que na casa de Marta, Maria e Lázaro, os evangelhos registram várias oportunidades Jesus indo naquela aldeia, naquela casa. Quando Lázaro morreu, as irmãs disseram, vai avisar Jesus. Veja a comunhão, a amizade que eles tinham com Jesus. Olha, Lázaro morreu, avise Jesus que o amigo dele, Lázaro, o teu amigo, está enfermo. Jesus demorou um pouco, Lázaro morreu. Quando Jesus decidiu ir, ele disse o seguinte para os discípulos, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos disseram, olha, se dorme está salvo. Ele disse, não, Lázaro morreu. Mas ele disse, Lázaro, o nosso amigo. E quando foram dizer, disseram, Lázaro, o teu amigo. Então, tanto Lázaro era amigo de Jesus, como Jesus era amigo de Lázaro. Eles nutriam esta amizade. Então, era alegria quando Jesus chegava e era alegria de Jesus em chegar lá. Havia reciprocidade. O ambiente era bom. O ambiente era espiritual. A presença de Jesus preenchia todo aquele ambiente. E pelo fato de ele sentir-se bem, as bênçãos de Deus naquele lar eram sem medidas. Porque tanto a família o recebia bem, como Jesus sentia-se bem com aquela família. Jesus precisa sentir-se bem com a minha família. Jesus precisa sentir-se bem com a sua família. Jesus precisa sentir-se bem com a nossa família. Nós precisamos nos sentir bem com a presença de Jesus. Então, a presença de Jesus é melhor do que tudo. Grave isto. Faça todo o esforço possível para manter esta comunhão e ter frequentemente a presença de Jesus na sua vida, no seu lar, na sua família, em tudo que você estiver envolvido. A presença de Jesus não deve ser descartada. Ele deve ter a oportunidade de estar presente em todas as suas atividades. Portanto, as suas atividades devem ser de tal forma que seja um atrativo para Jesus se apresentar, e não algo feito às escusas que Jesus não possa participar. Lembre-se, a presença de Jesus é melhor que tudo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.